Outro fator é que Jeová sente mágoa. Ele também se magoa e se ressente. Vamos ver na Bíblia? Aqui em Gênesis capítulo 6, o versículo também 6, nos diz assim: E Jeová deplorou ter feito os homens na terra, e sentiu-se magoado no coração. Bem, quando a Bíblia fala que Jeová deplorou ter feito o homem, não significa que ele sentiu ter cometido algum erro. Não. Nem que ele deplorou ter criado a raça humana. Porque se fosse assim, ele teria destruído toda a humanidade naquela época, na época do dilúvio. Mas não. Ele destruiu apenas os iníquos. Ele preservou Noé e sua família. Então apenas ele deplorou ou lamentou que a humanidade que ele criou se desviou para um caminho errado, a ponto de ser necessário que ele tomasse uma ação corretiva, uma ação disciplinar contra aquelas pessoas iníquas. Então veja que esse é o ponto em questão. A palavra hebraica nahan, que é traduzida a deplorar, tem esse sentido. Então, lastimar não o seu próprio erro, mas o erro do outro. Nós até podemos fazer uma comparação quando um pai dá um carro para o seu filho. Talvez o filho use mal o veículo e se meta em dificuldades. O pai então deplora ter dado o carro ao filho, não pelo erro do pai, mas pelo erro do próprio filho. É lamentável que algumas traduções antigas, ao invés de falarem que Deus deplorou, falam que Jeová se arrependeu. E não pega bem, porque arrepender-se muitas vezes tem o sentido da pessoa estar cônscia de algum erro que cometeu. Tanto que a ética, que é a ciência que estuda os bons costumes, as regras de conduta, traduz arrependimento justamente dessa forma, por uma insatisfação causada pela violação da lei ou moral, e que resulta na livre aceitação de castigo e na disposição de evitar futuras violações. É óbvio que tal definição não poderia de forma alguma ser aplicada ao Deus Santo, Majestoso, o soberano Senhor Jeová. Como poderia ele ter alguma insatisfação causada pela violação da lei ou da moral, que resultasse na livre aceitação de castigo ou na disposição de evitar futuras violações? É por isso que algumas traduções modernas traduzem por dizer que Jeová deplorou, que ele lastimou ter feito o homem, porque o homem se desviou. Mas não falam que Deus se arrependeu.